Arca do Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Nós vamos ler na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2. Capítulo 2. Glória a Deus. Irmãos, todos encontraram? Amém. Antes, nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 14, capítulo 2, versos 14 a 17. Mas antes disso, eu quero que os irmãos leiam comigo o versículo 11 do capítulo 3. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, meu Deus, com poucas palavras, Senhor, entender o Teu grande amor que foi revelado através do Senhor Jesus Cristo, para que toda a humanidade pudesse agradecer e aceitar o plano de salvação que o Senhor preparou para todos. Oh, Pai, infelizmente nem todos entendem ou entenderam esse Teu grande amor por esta humanidade que é descendente da Tua criação, Senhor. E o Senhor quer salvar todos os descendentes da Tua criação. Por isso o Senhor preparou o Senhor Jesus, enviou Teu Filho amado para nos salvar. Meu Deus, e nós somos gratos por termos entendido isto. E hoje, meu Pai, vamos participar, Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, lembrando o seu sacrifício na cruz, por amor a nós, Senhor. O Senhor nos amou, Pai. Nós só entendemos isso e passamos a Te amar depois que nós entendemos que o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado e ajuda-nos agora, Senhor, com Teu Espírito, para que nós entendamos o que a Tua palavra tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmão. Então, nós lemos aqui, no versículo 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Irmãos, lá no Velho Testamento, antes de Jesus, bem antes, lá na época de Abraão, dos profetas, dos nossos irmãos do passado, os que entenderam ao Senhor Jesus, que representavam a igreja que nós hoje participamos, que é uma continuação, a nossa fé é simplesmente uma continuação da fé dos nossos irmãos do passado. Eles ofereciam sacrifício a Deus através de animais. Quando alguém pecava, quando uma pessoa estava em pecado, um irmão estava em pecado, a única saída deles para ter paz com Deus e dizer assim, eu vou salvar, quero que a minha alma seja salva, era oferecer um animal para ser degolado pelo sacerdote e aquele sangue do animal derramado viesse a cobrir os seus pecados que ele pecou. E
realmente, como Deus tinha prometido, preparado, o sangue daqueles animais que eram oferecidos em sacrifício, em holocausto, lá no Velho Testamento, cobria os pecados da pessoa. Então Deus olhava para a pessoa, via o sangue do animal e perdoava os pecados da pessoa. Só que aquele ritual não era definitivo. O irmão ficava 1 mês, 2, 3, 1 ano lá se esforçando para servir a Deus, mas ele acabava pecando, porque nós sabemos da nossa luta hoje para nós permanecermos diante de Deus, purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Aí ele se sentiu culpado novamente. O que tinha que fazer? Pegar outro animal, comprar outro animal, correr lá no sacerdote, degolar outra vez o animal, para poder cobrir os seus novos pecados que ele cometeu. E isso foi milhares, centenas de anos, muitos anos, muito tempo, os irmãos sabem disso, tem a Bíblia na mão de vocês aí. Só que Deus aceitava essa maneira para ajudar o pecador, pelo menos temporariamente. Por isso nós lemos aqui no versículo 11, porque se o que era transitório, o que era o transitório? O sacrifício dos animais, e que Deus tinha preparado para socorrer o pecador na hora da sua aflição, da sua tristeza por ter pecado. Aí, porque se o que era transitório, o sacrifício, foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Qual que permanece, irmão? É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado uma vez só, uma vez para sempre. Agora todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, eles estão debaixo da proteção do sangue do Senhor Jesus, o propiciatório. Deus olha para o pecador e não vê pecado nele, vê o sangue de Jesus Cristo, porque ele creu no Senhor Jesus e recebeu o Senhor Jesus como Deus, como Senhor e como Salvador. E é isso, a nossa luta para nós não sairmos debaixo do sangue do Senhor Jesus. É a nossa luta diária. Só que nós temos uma mais vantagem do que eles. Se porventura a gente escorrega, pratica algum mal, algum pecado, o Espírito Santo que está em nós nos avisa na hora, faz nós entristecer. Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter cometido tal coisa. E a chance é que a pessoa ainda em vida, se tiver chance, se não morrer, se estiver vivo, corre para os pés do Senhor Jesus, se joelha, pede perdão a Deus, se arrepende do que fez e pede ajuda do Espírito Santo para permanecer na presença dele. E aí ele está perdoado e salvo pelo sacrifício permanente do sangue de Jesus, que nós lemos lá. Muito mais em glória o que permanece, o sacrifício do Senhor Jesus. Muito bem. Agora lá no capítulo 14, lá do versículo 2, do capítulo 2, nós vamos ler assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Irmãos, quando nós cremos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, daí para frente, irmão, nós somos uma testemunha do Senhor Jesus em todo lugar que nós estamos passando. Nós às vezes não precisamos nem falar nada, mas as pessoas, nossos colegas de trabalho, nosso patrão, nossos amigos, eles olham para nós e vê em nós uma diferença. E eu já passei por isso. Você é diferente, você é quieto, você tem uma maneira de agir, porque enquanto estou no Espírito, vivendo no Espírito, com a presença do Espírito Santo na minha vida e na vida de cada um, nós somos reconhecidos pelas pessoas, e esse reconhecimento
diz aqui, versículo 12, porque para Deus somos o bom perfume, esse reconhecimento que o mundo vê em nós, que nós somos cristãos, que nós somos diferentes, que nós testemunhamos com palavras, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, isso para eles é como um perfume, porque lá no Velho Testamento, aqueles sacrifícios que nós acabamos de falar aqui, aquilo subia, a fumaça subia para Deus como um perfume suave, Deus recebia e perdoava o pecador. Agora, meus irmãos, nós estamos debaixo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e as nossas atitudes, a nossa vida servindo ao Senhor Jesus se torna perfume para o mundo, perfume para as pessoas. Todas as pessoas vão ver em nós que nós somos diferentes. Por quê? Versículo 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Todos, tanto os cristãos, os salvos, os que já foram perdoados, que estão servindo a Deus, como os que não estão, eles veem em nós a diferença, eles veem em nós a presença de Deus. Agora diz o versículo 16, para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, e para estas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Está diz aqui, interrogação aqui. As pessoas que estão sem Cristo, diz aqui o texto que para essas pessoas que ouvem o nosso testemunho, que nós testemunhamos que somos filhos de Deus, que cremos em Jesus Cristo, que somos servos de Deus, eles não dão valor, não dão atenção para o que nós falamos. Eles acham que nós somos bobões, que nós estamos perdendo tempo. Então, para essas pessoas, cheiro de morte, porque eles sabem que nós estamos servindo a Deus, sabem que o que nós falamos é verdade, que nós somos salvos pelo sacrifício permanente do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Eles sabem disso, que nós estamos caminhando para o céu, e sabem que eles estão indo para o inferno, porque não crê no Senhor Jesus Cristo. Então, para esses é cheiro de morte, o bom perfume se torna cheiro de morte, mas para aqueles, cheiro de vida. Quem é aqueles? Os salvos, os nossos irmãos, que nos vê lá, que nos rodeiam no trabalho, que nossos amigos, que gostam de nós, gostam de conversar com nós, patrão gosta da pessoa que serve, que é honesta, que é sincero no trabalho. Então, essas pessoas que se reconhecem e aceitam Jesus Cristo, eles, nossas atitudes se tornam cheiro de vida. E que vida? Vida eterna, vida para sempre, vida para a eternidade com Deus. E é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos permanecer e ser exemplo para toda a humanidade, para todos os nossos amigos, aonde quer que nós estejamos, nós temos que ser exemplo, e esse exemplo se torna um cheiro, um perfume para eles, o perfume de Cristo que nós conseguimos. E então, mas para aqueles, cheiro de vida cheiro de vida para a vida, vida eterna. E para estas coisas, quem é idôneo? Diz, idôneos são aqueles que são aptos, irmãos. São aqueles que são capacitados para servir ao Senhor Jesus. E quem nos capacita? É o Espírito Santo. Jesus foi para o céu e enviou o seu Espírito. E nós cremos nele, vivemos com ele. E o Espírito Santo está em nós, nos capacitando para nós testemunharmos, para nós sermos perfumes para a humanidade, ser, como em outros textos lá, o sal da terra. Nós temos que ser exemplo, e nós conseguimos isso porque o Espírito Santo que está em nós nos ajuda.
Ele nos torna apto para fazer essas coisas, Ele nos torna capaz, nos capacita para nós não desanimarmos, e nós estar todos os dias demonstrando que nós somos filhos de Deus e salvos pelo Espírito Santo. 17, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Tem tanta gente por aí, nós sabemos disso, que às vezes usa a palavra de Deus para pregar a palavra de Deus, para se aparecer honesto, se aparecer santo, se aparecer salvo, se tornar perfume. Mas, às vezes, o coração usa pessoas assim para a pessoa enganar, para ele conseguir ganhar dinheiro, para ele conseguir vantagem, para ele conseguir bens materiais, e depois dá o golpe. Eu trabalhava na 25 de março, foi lá que eu arrumei minha aposentadoria, foi naquele meio daquele povão lá. E quantas e quantas vezes eu ouvi gerentes, patrões falando, mas falavam exatamente por eu ser crente. Por isso que eles falavam para mim. Eu entendia tudo, mas eu não ia brigar com eles, ficava quieto, infelizmente baixava a cabeça. Nós não vamos mais dar crédito para pastor, não vamos dar crédito para pessoa de igreja que chega aqui dizendo que é isso, que é aquilo, e depois compra e some e não paga, e não vem pagar. Caloteiros. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa usa a palavra de Deus de bonzinho para enganar, para ganhar com a palavra de Deus. Mas aqui, porque nós não somos como muitos que ganham vantagem falsificando, 17, a palavra de Deus. Antes, nós falamos da palavra de Deus, do Senhor Jesus, em Cristo, com sinceridade, sem mentira. Quando nós falamos, a pessoa pode confirmar que nós estamos falando a verdade. Às vezes até a gente tem medo de falar, porque eles vão pensar que a gente está querendo enganar também, mas não é. Antes, como de Deus, na presença de Deus, como filhos de Deus, servos de Deus, debaixo do sacrifício do Senhor Jesus. E hoje, irmão, nós vamos tomar a ceia, lembrando isso, que o sacrifício, nós vamos lembrar o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz, comendo pão e bebendo vinho. E isso é permanente. Nós vamos fazer isso e pedir a ajuda do Espírito Santo para nos capacitar cada vez mais para nós sermos vitoriosos, para nós termos vitória dia após dia até a vinda do Senhor Jesus, ou até nós sairmos desse mundo pela morte, mas nós vamos viver eternamente, conforme lemos aqui no versículo, eternamente com o Senhor no seu reino. Amém? Irmão Renato, por favor. Amém. Já está meio adiantado a hora? Está meio adiantado. Vamos. Irmãos, a palavra de Deus foi dita aqui, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E a luz, em todo lugar onde ela estiver, ela clareia. Então vamos meditar aqui, porque nós temos que fazer a consciência da ceia, porque nós devemos participar da Santa Ceia com toda a consciência, para não enquadrarmos aqui no que Paulo ele nos instruiu. Então aqui em Coríntios 11, do 26 em diante, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não determinando o corpo do Senhor, não discernindo,
bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, quer dizer, não dando crédito àquilo que está acontecendo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meu irmão, quando vós ajunteis para comer, esperai um pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Amém? Vamos então pôr a mesa para cá. Depois o Renato lê aqui o versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, que estamos, Senhor Jesus, apresentando, Senhor, este pão como o corpo de Cristo. Senhor, perdoa os pecados, as faltas, que a tua palavra, Senhor Jesus, possa entrar no meu coração e fazer morada, Senhor, e ser tatuada, Senhor, Pai, para que eu não possa errar, Senhor Jesus, ou continuar onde esse pão, Senhor Jesus. Aleluia, se estamos apresentando ao Senhor que nós vamos comer, Senhor. Sim, Jesus. E a Deus. Número 39, irmãos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verter. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Rezais para o maior pecador.
o teu sangue nos torna o Senhor. Glória a Deus, aleluia. 24, irmãos. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O Espírito Santo do Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Santo Espírito Santo. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado e maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna o Senhor. Algo mais que a neve, que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. E nessa oração, os irmãos oram lá para o meu sobrinho, que eu já falei a situação dele. Olha para a minha bisnetinha, né? Nenezinho, que está do quê? Orar pela minha bisnetinha, né? Que também está com pneumonia, segundo que eu soube. E vamos orar pelas ofertas, pelos os dízimos, por tudo que Deus está preparando para nós. E os dízimos, irmãos, procure trazer sempre, assim, na Santa Ceia, um pouquinho antes da Santa Ceia, porque aí a gente junta tudo e vê o que pode fazer, né? Tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, os nossos irmãos que ofertaram, que trouxeram o dízimo. Também, Senhor, da mesma forma, aqueles que não ofertaram, que não puderam de alguma forma. Abençoa da mesma forma, Senhor, porque eu sei que para Ti, ó Pai glorioso e santo, o dinheiro não significa nada. Senhor Jesus, o que significa para Ti é o coração do ser humano sincero na Tua presença. Isso sim o Senhor dá valor. Pai glorioso e santo, eu venho Te apresentar, Senhor amado, ali o Arthur, meu sobrinho, também a minha bisnetinha que está doente. Senhor, o irmão Valdir e todos, ó Pai glorioso e santo, que estão enfermos, que não pediram, Senhor, mas estão necessitados. O Senhor é aquele que atende-nos até mesmo sem nós pedir e antes de nós pedir. Senhor, nós somos agradecidos a Ti por ter participado, Senhor, desse memorial nesta noite, a Santa Ceia. Ó Pai glorioso e santo, que faz com que nós nos unamos um com os outros e também com o Senhor. Pai, em Teu nome nós iniciamos este culto nesta noite. Em Teu nome também, Senhor, estamos encerrando. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos, ó Pai glorioso e santo, ó Pai, até o dia, ó Pai, se Tu permitires nós estarmos novamente aqui, reunidos, ó Deus. Ó Deus, também Te pedimos pelos nossos irmãos que estão jejuando, ó Pai glorioso e santo, em favor da igreja, para que o Senhor abençoe esse ministério. Pai, muito obrigado, e Seu nome é glorificado. Estamos terminando em Teu nome, Jesus. Amém. Que a paz e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações. Terminado o culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Arca do Senhor, o caminho, a verdade e a vida.